Olá, seja bem-vindo a mais um Theo Media Cast, mais um programa especial para nós que conversamos sobre vida do dia a dia, diversos aspectos no nosso dia a dia e sempre procurando ser inspirador, sempre animador para cada um. Falamos de vida e fé, né? E falamos do nosso compromisso com Deus. Temos tido os privilégios aqui de convidar muita gente diferente, temos tido muitas coisas gostosas aqui e eu creio que nossos ouvintes curtem muito. Hoje eu tenho duas convidadas. Uma foi convidada agora, ela nem estava preparada para isso, mas ela está aqui também com a gente para falar sobre um trabalho assim especial que eu nunca tinha escutado falar. Quer dizer, eu já ouvi falar de acolhimento, eu sei que há trabalho com imigrantes, eu sei que tinha muita coisa, mas Vila Minha Casa, nunca ouvi falar nisso. Vila Minha Casa, não é isso mesmo? Vila Minha Pátria. Minha Pátria, Vila Minha Pátria. Nunca tinha escutado falar. Então nós vamos conhecer aqui que é Vila Minha Pátria. E as duas convidadas vão se apresentar daqui a pouquinho. Isso você não vai escapar, não. Mas assim, só pelo menos dar uma palhinha, como diz o outro, para falar quem elas são. E nós vamos falar disso. Mas espera um pouquinho aí, nós temos uma vinheta aí. Daqui a pouquinho nós voltamos. Muito bem, então vamos continuar, estamos de volta, como eu disse, é rapidinho. Então, é aquela história, né? Fulana, fala o seu nome, daí eu já falo, né? Então eu não vou falar o seu nome, certo? Mas eu não estou esquecendo que o seu nome não é Jéssica, tá bom? Então, pelo menos para não dizer que eu não estou falando isso para desculpa, né? Você apresenta um pouquinho para nós, para a gente saber um pouquinho quem você é. É sempre uma alegria poder compartilhar. E meu nome é Jennifer, eu sou natural do Espírito Santo, capixaba, morando há 2 anos em São Paulo. Moqueca maravilhosa. Moqueca é capixaba, o restante é peixada, já dizia tudo. Mas eu como as duas, tá? Não vem que... Estamos eu sei aqui que a moqueca baiana defender. não é a da Jave, mas eu como as duas. E sabe o que eu amo na moqueca capixaba? Quando ela é de banana. De banana. Esse é o nosso diferencial. Esse é o diferencial. É só pra pôr água na boca, você que tá me escutando aí, tá bom? Pronto. Todo mundo já convidado para fazer uma viagem pro Espírito Santo e conhecer a moqueca de banana, olha aí. De preferência com o pé na areia, né? Com o pé na areia. Tá bom, é isso aí, tá. Tenho 27 anos. Beleza. E estou aqui vivendo, né, o grande privilégio de amar e compartilhar sobre o amor de Deus nesse tempo com os refugiados. Segura aí que você vai saber mais um pouquinho. Aqui junto com ela está... Débora. Isso, Débora. Também natural do Espírito Santo. Estou também há 2 anos na Vila Minha Pátria, como Jennifer falou, tendo essa oportunidade de compartilhar do amor de Deus aos refugiados. Que legal. Vocês duas são da Igreja Batista. Sim. Convenção? Convenção Batista Brasileira. Quer dizer, a outra também é convenção, né? Os outros são convenção, mas a convenção, a maior, Batista a mais antiga. Brasileira, isso. Tá. Meus parentes, eu sou presbiteriano, mas meus parentes no Rio de Janeiro são todos batistas. Então, assim, conheço bastante, tá? Da primeira igreja, especialmente do Rio de Janeiro. Sim. E no tempo ainda do Sorém, lá para trás, tá? Isso é então, coisa assim, tá lá para trás. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos falar aqui desse trabalho. O que é isso, Vila Minha Pátria? Da onde surgiu Vila Minha Pátria? Que história é isso? Que nome é esse? Que coisa é essa? Certamente, né, você e todos esses que vão estar assistindo aqui viu aquela imagem que chocou o mundo dos aviões das forças americanas deixando Cabul, as pessoas, né, se segurando, tentando se salvar e pensando o que vai ser de nós novamente com o Talibã, né, pegando todo o poder. E eles fizeram essas tentativas de saída, a gente viu essas imagens, eu particularmente senti, né, a dor daquele povo, mas nunca imaginei que um dia, ao fugir do país, eles viriam para o Brasil. Então, a gente viu aquela imagem, sentimos, oramos, como cristãos que olha a dor do outro e sente, mas passou. Isso foi 15 de agosto de 2021. Por volta de setembro, novembro, o nosso diretor executivo recebeu um e-mail de um representante de uma ONG americana que atuava no Afeganistão, dizendo assim, olha, a gente conheceu o trabalho de vocês no Brasil, nós somos uma agência missionária que celebra 117 anos, né, esse ano de atuação, Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e a gente queria enviar 54 refugiados afegãos para que vocês pudessem acolhê-los, porque eles estão em perseguição direta.
O nosso diretor, pastor Fernando Brandão, ele olha para o desafio... Fernando é gente boa. Tá. Ele olha para o desafio e diz assim, esse desafio é nosso, a gente tem que acolher. E ele aceita e diz assim, onde que nós vamos colocar esse povo? Porque nós estamos acostumados a lidar com os brasileiros, nós temos um grande projeto chamado Cristolândia, a gente hoje tem mais de 1.000 alunos, né, sendo cuidados por nós, mas estrangeiros, afegãos, como é que vai ser isso? E ele começou a fazer alguns contatos, até que ele conversou com um pastor que olhou e disse, olha, eu conheço um empresário que talvez possa dar uma solução pra gente. Ele tem um espaço, talvez de forma, né, emergencial, a gente coloca todo mundo ali, é um hotel fazenda, vamos fazer essa conversa. E ali conversando, o pastor Fernando diz dos desafios, né, dos sonhos de missões nacionais para esse povo. E o dono desse hotel olha para ele e diz assim, se o seu problema era espaço, você não tem problema mais. Porque esse espaço é de vocês. Aí, nosso diretor olhou e disse assim, mas você não está entendendo, não é um final de semana, não é 30 dias. A gente não sabe quanto tempo esse povo vai precisar ficar sob os nossos cuidados. Aí ele disse, olha, você é quem não está entendendo. Porque quando eu vi aquela reportagem das pessoas tentando fugir, eu olhei para minha esposa e disse assim, imagina se essas pessoas vêm para o nosso espaço, está parada 2 anos por conta da pandemia, e eles poderiam viver aqui, é tudo construído com tanto carinho, de uma forma familiar. Mas quem imaginaria que eles viriam para o Brasil? Mas hoje, nessa conversa, eu vejo a resposta de Deus àquele sentimento que Ele colocou em meu coração. Nunca existe coincidência, né? Nunca. Não acreditamos em Deus, não existe essa história. E eu costumo sempre dizer para as pessoas que vão lá visitar a gente, quando eu estou andando pelas ruas, eu penso, olha, lá atrás, quando o irmão Gilmar e a dona Edna estavam construindo esse espaço, Deus já sabia que em 2022 esse lugar seria de acolhimento de refugiados, porque tudo é pensado neles. A gente consegue colocar a família junto, a gente tem o espaço das crianças brincarem, espaço para ser a nossa sala de aula. Então, é tudo muito planejado por Deus para que, de fato, os refugiados tivessem um lugar de acolhimento ali. E aí, aquelas contas básicas, né, tá? A gente tem o espaço, a gente não tem previsão de tempo, mas como que a gente vai pagar esse espaço? Porque é um espaço de 170 mil metros quadrados. Até eu, que não sou boa em exato, já posso imaginar que o aluguel seria, né, um valor alto de investimento. E ele disse assim, olha, eu vou novamente dizer ao senhor... Vocês que não estão entendendo. Você não está entendendo. Deus falou comigo. Essa responsabilidade é minha. O espaço está com vocês. Então, ali ele cede, através de um contrato de comodato, todo o espaço, com toda a roupa de cama, utensílios de cozinha, tudo que ele utilizava para receber os hóspedes, hoje nós utilizamos para receber os refugiados. E aí, no dia 19 de abril de 2022, a gente recebe os primeiros 54 afegãos. Um misto de alegria, de coisas novas. É que como é que vai ser medo? Claro, como é que a gente vai dizer? A gente queria dar um copo d'água, a gente não sabia como que falava. Persa, Dari, não tinha nem no Google Isso Tradutor. Eu vi na sua outra entrevista. Não é árabe, é persa. Persa. E eles falam assim, como se fosse um português de Portugal, eles têm uma língua chamada Dari, que a grande maioria fala o persa. Eles entendem, mas tem sotaques diferentes, palavras diferentes. E antes, não tinha, quando a gente iniciou a vila, não tinha no Google Tradutor. Esse ano foi incluído no Google Tradutor, foi uma vitória. Mas como é que é alguma coisa em inglês, naturalmente, que vocês conversavam no começo? Algumas pessoas conseguiam, sabiam inglês, tinha fluência, então a gente fazia essa língua. Imagine, fazer uma reunião com todos, falava em português, que passava para o inglês, que o inglês chegava no dar. Era um telefone sem fio. Sim. Passava uma frase, chegava uma palavra. Exatamente o que tá chegando lá, né? E aí, Deus foi sendo gracioso conosco. Hoje a gente tem uma intérprete que é iraniana, né, e trabalha com a gente, mora no Brasil há 8 anos, já tem a fluência na língua portuguesa, então a gente já consegue ter uma segurança a mais, né, em saber que eles estão recebendo grande parte da comunicação na língua deles, mas não parou no 54. A gente olhou aquilo, já era muito pra gente, que a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo inicialmente. A gente costuma dizer que o carro estava em movimento e a gente estava trocando as rodas, que estava aprendendo tudo como lidar, mas era algo emergencial, não dava para se capacitar primeiro para receber. Então a gente foi,
A gente já tinha um know-how de acolhimento, porque a gente trabalha há muitos anos com isso, mas não com o povo transcultural. Quem que vocês acolhiam antes lá? Não, eu sei, não nesse lugar. Posso fazer um parênteses aqui? Eu já tinha até falado com você. Fala um pouquinho da Cristolândia, porque o trabalho começou com a história da Cristolândia e tem muito a ver com São Paulo aqui, com o início, né? Porque nós já conversamos um pouquinho aqui no começo. Mas fala pro pessoal que A está escutando. Junta de Missões Nacionais, ela atua nessa área social há 117 anos no Brasil. Certo. Então, há muito tempo, a gente tem trabalhos com os povos indígenas, com os ribeirinhos, com acolhimento de crianças. Nós temos 2 lares que acolhem crianças, né, que têm essa necessidade. E a gente está sempre envolvidas nessas questões de vulnerabilidade. Então, há 15 anos atrás, a gente teve o grande boom da Cracolândia em São Paulo. Isso. Então, novamente, nosso diretor executivo, ele estava em um congresso na PIB de São Paulo. E ali ele falou assim, não precisa me levar pro hotel, eu vou caminhando, eu conheço. Quando ele foi caminhar, ele caiu na Cracolândia em si. Para quem não conhece São Paulo, então a primeira igreja batista, ela fica na Praça Princesa Isabel, que é o coração. Tem uma presbiteriana mais para baixo, na Rua Elvésia, é tudo ali meio na região, mas era o coração aquelas cenas que nós recebemos. Então, desculpa, é só porque os nossos ouvintes, tem gente que nunca veio para São Paulo, então só tem uma noção. Pode continuar. E ele ali foi andando e quando ele estava no meio daquela situação, terno, gravata, saindo da igreja, pensou, e agora? E automaticamente a gente já logo clama por misericórdia, né? E ele falou, Deus, tenha misericórdia de mim, como é que eu vou sair daqui agora? Ele disse assim, olha bem em sua direção e veja se é de você que eu tenho que ter misericórdia. Ou das pessoas que estão aí. E aí ele pegou aquilo, saiu, voltou para o congresso, fez um desafio à PIB de São Paulo, aos pastores que estavam ali, disse, olha, a gente precisa atuar nisso. A gente precisa pegar isso como nossa responsabilidade, o que a igreja está fazendo, qual é a resposta da igreja para isso. E ali começou a sonhar com um projeto que iria atuar com dependentes químicos, com pessoas em vulnerabilidade social. Então a PIB ali de São Paulo começou a ser a nossa base. A gente recebia inicialmente os homens, mulheres para banho, café da manhã, almoço, e fomos criando vínculos. E aí, a gente vai dar o pão, eles vão voltar para a rua, no dia seguinte vão estar aqui de novo, a gente precisa avançar. Então, a gente precisa criar um método de acolhimento. E aí foi surgindo a ideia da Cristolândia. Hoje nós temos aí, em média, 40 unidades espalhadas pelo Brasil. Já temos de homens, mulheres e o sonho de mãe, que acolhe as mães com os filhos, porque muitas vezes não tem com quem deixar os filhos para se tratar. Então, a gente acolhe. Temos também a Cristolândia Criança, também aqui em São Paulo, que acolhe crianças que têm dificuldade também com a questão da drogadição, outras crianças que estão em vulnerabilidade. E aí surge o projeto que acolhe, que a gente vai aprendendo a ter pessoas sob o nosso cuidado de domingo a domingo, tendo que ali reinserir ele na sociedade. Então, a gente foi conquistando esse conhecimento de como cuidar, de como apoiar, de como devolver essa pessoa à sociedade para que ela possa se desenvolver, estudar, né, trabalhar. E então, quando recebemos o desafio de acolher refugiados, a gente sabe acolher. Porque tanto eu como Débora, a gente também já atuou na Cristolândia, atuávamos na Cristolândia do Espírito Santo, né, com homens, com as mulheres. Então, a gente tinha ali essa apropriação de acolher e de ajudar no desenvolvimento. Então, a Cristolândia, ela recebe o dependente químico e ela tem um sonho de devolver para a sociedade sem que ele se envolva novamente com drogas. Inclusive, na nossa equipe, nós temos pessoas que passaram pela Cristolândia e hoje trabalham conosco, são nossos missionários. Então, a gente tem um propósito, aonde que esse acolhido precisa chegar. Assim também o refugiado. A gente vai receber ele aqui, mas e depois? Como é que vai ser? O negócio não é fácil, porque você tem a ver, na questão do refugiado, nós temos, na nossa denominação, dá um nome um pouquinho diferente, a gente chama de missões transculturais, mas é isso. E transcultural no começo era estrangeiras, mas no final você vê que dentro do país, transcultural, você não está falando de ir para o Afeganistão. Você está falando de tudo, né? Porque é cultura. Mas aqui, por exemplo, São Paulo, eu não sei como é que é no Espírito Santo, talvez a crise social ela tenha sido depois daqui em São Paulo, que é muito grande, isso aqui é uma coisa absurda. Nós temos famílias, consta de rua, que já está na 4ª geração. Sim. Quer dizer,
É alguém que seria bisneto de alguém que foi neto, de alguém que foi filho, e o pai que foi pra rua, em alguma situação qualquer, brigou com a família, ou qualquer coisa, ou não tinha dinheiro, enfim. E daí tem um filho que já não é criado dentro do ambiente familiar. Sim. Daí esse filho tem um outro filho que também não é criado dentro do ambiente. E aí esse filho tem um outro filho. Então você tem criança hoje que já é a 4ª geração da rua, Sim. ou 5ª, que sabe. Talvez o Espírito Santo não chegue a tanta gente, talvez, não quero dizer que não, mas que não chegue tanto. Mas aí você fala, vamos reintroduzir na sociedade. Mas onde? Agora nós estamos falando de outra coisa. Esse aqui, além de tudo, tem a complicação, crack, qualquer coisa, qualquer droga que é devastadora. Mas aqui você está falando de outra situação. Alguém que é de outra cultura, Sim. outros relacionamentos, outra religião, outros costumes e tal. E como é que faz isso? Isso é uma coisa difícil. Eu acredito que vocês estão sempre aprendendo, né? Não está sabido já tudo, né? Não existe, né? Cada dia Não é um tem um esqueminha assim, Débora. Agora você pega e faz isso aqui que vai dar certo nisso. Não existe isso, né? Seria excelente se existisse. A gente, né, tem construído com a equipe, né, o nosso programa de operação. Então, o passo a passo das nossas atividades. Mas cada grupo que a gente recebe, a gente percebe que há diferença. Até entre eles mesmos. Dependendo da província que eles vieram, se é da capital, se é mais do interior, né, da vertente da religião que eles são, se é xiita, se é sunita. Então, eles têm, né, questões que trazem essas diferenças. Então, como a gente entendeu? Olha, se a gente pega um brasileiro adicto nosso desafio é transformar em uma pessoa que não tem mais a dependência, que luta contra a dependência química, que a dependência química hoje é uma doença e ela precisa ser controlada, a gente precisa pegar o estrangeiro e dar a ele, né, as condições de viver agora no Brasil sendo a sua nova pátria. Então, nós vamos receber, e aí a gente chama de acolhimento primário, que é a hospedagem, a alimentação, a regularização de toda a parte documental. Nós vamos regularizar tudo, vamos fazer a triagem da saúde, quais são as dificuldades, as demandas que aquela família tem. Vamos organizar entre esses primeiros 4 meses toda a sua vida aqui. Ok, passou aquele estresse pós-traumático que chega, né, na altura e tá todo mundo mais tranquilo. Nesse tempo, eles estão sendo inseridos dentro da língua portuguesa. Nós temos uma escola funcionando dentro da vila. Criamos um método de ensino. No próximo domingo, dia 14, a gente vai lançar o 3º livro do português para o persa, que já é o nível avançado para os alunos que já passaram pela formatura, no caso, né? qualquer idade, né? Porque eles estão vindo sem saber nada de português. Não é só para criança, né? Não. Nós temos o livro próprio para as crianças, né? Português para crianças refugiadas. Português para o persa, nós vamos lançar agora a 3ª edição. E português para o árabe, que a gente ainda recebeu mais um grupo, que a gente fala daqui a pouco. Então, a gente já tem aí, né, 5 exemplares lançados, produzidos pela nossa equipe, porque a gente entende, se quer ficar no Brasil, se é para recomeçar a vida no Brasil, precisa saber o português. Então, a gente vai criando métodos para que eles possam, de fato, se integrarem à cultura. Então, a gente vai ensinar a cultura brasileira dentro das aulas de português. Vamos trazer sobre as leis brasileiras. É totalmente diferente. Lá eu tenho uma pulseira de ouro, eu vou em qualquer lugar e eu vendo e tá tudo bem. Aqui não. Aqui eu preciso apresentar nota. Então, a gente já teve um caso. Eu estou precisando de um dinheiro, eu tenho uma pulseira de ouro, eu vou ali no shopping tentar vender. Aí a polícia liga, tem aqui um afegão que está dizendo que é de vocês. Aí até que a gente explica toda aquela situação que, né, é normal dentro da cultura. Há um processo. Questão dos maus tratos. A gente tem leis que protegem as mulheres e as crianças. Lá isso não existe. Lá, o homem tem a autoridade de corrigir tanto a criança quanto a mulher, independente de onde for e a idade que tiver. E aqui no Brasil? Não pode. E aí, o que a gente tem que fazer? Entrar na casa e dizer assim, olha, agora você está no Brasil, agora o negócio é diferente. Então, a gente tem que trazer pessoas, promotores de justiça, juízes, advogados, para darem palestras, para falarem, mostrarem quais são as leis do Brasil, o que é permitido, o que não é, costumes, as crianças são inseridas na rede pública, então, questões de higiene, tudo isso é um processo de se ensinar, porque eles não são brasileiros,
não conhecem a nossa cultura, nós não conhecemos a cultura deles, estamos aprendendo. Então, eles chegam aqui como bebês e que nós vamos ensinando passo a passo para que eles possam se desenvolver no país e construir a sua autonomia aqui. Na nossa conversa preliminar, você falou uma coisa que eu achei interessante. Na década de 90, eu fui sondado para pastorear uma igreja lá nos Estados Unidos, em Newark, uma igreja que tinha brasileiros e portugueses. Então, era uma igreja, assim, já há muitos anos, sei lá, tinha 50, 60 anos de existência, mas trabalhava mais com o pessoal da língua portuguesa e alguns da língua inglesa também. Agora, na igreja, naquela época, o que a gente conversava era que tinha muito clandestino. Muito migrante clandestino brasileiro. Perguntei pro pastor, como é que vocês fazem? Falei, isso é um assunto que aqui a gente praticamente não trata. Porque são clandestinos, nós nem estamos regularizando a situação, não vamos denunciar também, não vamos... Era uma situação bastante complicada. No trabalho que você me contou antes, na verdade, vocês já têm uma espécie de um contato exterior. Então, esses refugiados que vocês recebem, sem entrar em juízo de valores, não estou falando mal de quem trabalha com clandestino e tal, não é essa a questão. Mas no caso de vocês, já vem, entre aspas, meio oficialmente. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, nós estávamos falando isso também, teve um problema, não sei se está resolvido, no aeroporto de Guarulhos, que chegou um grupo enorme aí de migrantes. Eu acho que até podia falar migrantes mesmo, porque eles não eram imigrantes, eles não estavam vindo para o Brasil, eles estavam de passagem por aqui, mas que desceram lá, pediram refúgio e estava um rolo lá para... Né, tem aquele filme do cara sozinho que ficou no aeroporto e não conseguia ir nem para um lado nem para o outro e tal, mas era um só. Aqui você tem 100, 200 pessoas que estão lá, né? Então é uma coisa complicada. Então, no caso, vocês têm agências que vêm lá no Afeganistão, ou, sei lá, Turcomenistão, ou no Irã, ou no Paquistão, qualquer lugar, e que essas pessoas entrem em contato. Então, vocês vão receber, né? Porque eu vi uma gravação sua, você falando que você chegou no aeroporto e de repente abre a porta lá, vem uma criançada correndo para você, que você se emocionou. Você nem tinha muita certeza, grupo, né? Nem tinha certeza que eu ficaria. Foi um processo, todo um processo. Eu estava na Cristolândia é o meu lugar. Certo. Eu, né? Deus me quer aqui. Tudo brasileiro, tudo tudo brasileiro. A gente já dominava muito das questões, era 3 anos e meio ali. E eu vou fazer o quê com refugiado? Não falo nem inglês direito, que eu vou entender o que eles estão dizendo. Deus não me chamou para missões transculturais. Até que, né, o portão do desembarque abre. Que não, né? Aquelas crianças chegam, abraçam. Nunca tinha me visto na vida. Falei, só pode ser Deus mesmo. E ali tô, né, 2 anos com a Vila. A Vila recebe diversos grupos. O primeiro grupo foi enviado por essa ONG americana que fez contato com a gente. Porque até então o Brasil não tinha aberto o visto humanitário. Então, todos os afegãos que chegaram no Brasil chegaram de forma legal. Por quê? O Brasil, após, né, esses 54 que chegaram, o governo anterior, ele abriu uma portaria dizendo que, para que fosse salvo as pessoas, pudessem vir para o Brasil. Então, o Brasil abriu e disse, olha, vem, depois a gente resolve como é que vai ser. Tá. Mas a gente costuma dizer que o visto humanitário salvou muitas pessoas da morte. Porque no dia que o Talibã retomou o poder, muitos precisaram ter, né, colocado disfarces, porque era ligado ao governo americano, fazia parte do exército. Então, tiveram que fugir ali pelas fronteiras, Irã e Paquistão, e aguardando agora uma solução. Porque nenhum país deu visto para os afegãos. Por quê? Se você joga no Google, não tem nada que te motive a ir para o Afeganistão e nem receber esse povo. Foi o que eu fiz. Eu coloquei no Google, falei, o que eu vou fazer lá? Não tem o que me motive. Porque todo mundo vê como terrorista, como homem-bomba, a economia do país gira em torno de uma flor que produz a bomba, então é tudo um caos. Então, nenhum país quis abrir em massa para recebê-los. O Brasil fez o quê? A gente recebe. Então, eles chegaram no Brasil de uma forma legal, com visto humanitário. A partir desse visto, a gente consegue dar entrada nas documentações, como RNM, CPF, cartão do SUS, carteira de trabalho e todos os documentos que o brasileiro tem acesso. Então, o primeiro grupo a gente recebeu com essa ONG. Depois começaram a chegar no aeroporto, porque o Brasil abriu, deu o visto, mas não disse assim, quando você chegar, você vai ter um lugar para você ir, cada um por si. Né? Veio
Quem tinha dinheiro alugou um hotel, uma casa ou outra. Quem não tinha ficou no aeroporto. E aí começou o caos. Porque foi chegando, a gente chegou a um ápice de 300 pessoas dormindo no aeroporto. Dormindo no aeroporto. Então a gente... Na área internacional, né? Eles começavam a ficar no mezanino do Terminal 2, que é próximo do posto humanizado. Então eles saíam, porque eles tinham visto. Eles conseguiam entrar na área. Conseguiam. É isso que eu falei, a área internacional, eu queria dizer outra porque coisa. O que é diferente do caso dos indianos é que eles não tinham visto para o Brasil. Eles só poderiam passar pelo Brasil. Então eles ficaram retidos ali. Os afegãos não, eles tinham visto para estar no Brasil. Entendi. Então, se quisessem sair do aeroporto, eles poderiam ter saído. Poderiam. Então eles saíram e aí ficaram aguardando, né, uma informação, uma condição de ir para algum acampamento próximo ao posto humanizado, que é o órgão que cuida dessa parte migratória. Então, eles, ali no mezanino, tem um espaço largo e eles construíram barracas. Então, pegaram os carrinhos, né, montaram ali... Vocês chegaram a atender esse pessoal lá, Sim. levando cobertura? Então, como a gente tinha 54, se a gente tem 54, a gente pode ter 100. Qual que é o espaço lá? Você já me falou, 170. Isso, mas eu já tinha me perguntado. Então, a gente falou assim, se a gente tem 54, a gente pode ir lá e a gente pode pegar. Como é que a gente vai deixar esse povo dormindo lá com vaga aqui? E não era o propósito inicial da vila, porque a gente nem sabia que o Brasil iria abrir para tanta gente. Pegamos o nosso carro, fomos até o aeroporto. Chegamos lá, criança, idoso, grávida. E a gente ficou assim, como é que a gente vai deixar esse povo para trás? E a gente ia pegando. Então, no início, em 2022... a gente ia praticamente semanalmente no aeroporto retirar as pessoas, porque era tudo muito novo. E ainda tinha um resto de pandemia também, para ainda assustar, restinho da pandemia. Não tinham ainda abrigos em São Paulo para receber refugiados. Então, o governo foi meio que transformando os abrigos de dependentes químicos para refugiados e para tentar dar uma amenizada, e foi chegando. Aí a gente chegou no nosso limite, 170 de acolhimento. E a gente ficava, meu Deus... E mais gente precisando de acolhimento, e aí outras igrejas, organizações foram abrindo abrigos menores e foram recebendo. O governo construiu novos abrigos também. Hoje a gente tem um abrigo em São Paulo que acolhe praticamente 200 pessoas. Então, a gente foi... Na própria cidade de São Paulo. Na própria cidade de São Paulo. Então, a gente foi recebendo essas pessoas. E aí, a gente tem parceiros. A Igreja Batista em si, ela atua, né, no mundo todo. Então, a gente tem a Aliança Batista Mundial, faz parte da nossa Convenção Batista Brasileira, né? A nossa convenção é ligada. Então, a Aliança Batista Mundial tem algumas organizações que trabalham com cristãos perseguidos, com pessoas em vulnerabilidade social. E aí faziam contatos. Olha, a gente tem uma família que a gente conhece, está chegando tal dia. Então, a gente tinha vaga, a gente recebia essa família. Então, a gente recebeu o primeiro grupo de uma forma, né, organizada, orientada a vir por nós. Recebemos muitos do aeroporto, que foi a demanda espontânea que ia chegando. Recebemos também dessas organizações parceiras nossas, que fazia a retirada deles do Afeganistão, Paquistão ou Irã e mandava pra gente. E agora a gente também recebe familiares. Então, chegou aqui os pais, mas o filho ainda não conseguiu chegar. Então, quando chega, já vem pra gente. A gente costuma brincar que o Talibã deve ter uma foto nossa em cima da mesa, porque as pessoas que ainda estão no Afeganistão já nos conhecem. Mandam mensagens diariamente, a gente recebe mensagens com fotos, né, dos ataques que sofreram e pedindo ajuda para que a gente possa receber. Há uma proposta do governo federal de criar um edital, né, que nos dá o direito de selecionar as famílias que a gente quer trazer. Então, como uma garantia para que eles não cheguem e fiquem, né, sem ter para onde ir. Então, se eu tenho uma família que eu acompanho, que eu sei, eu faço a solicitação, a gente envia a documentação e o governo aprova a vinda. Esse edital está sendo estudado, né, para ser lançado aí nos próximos meses. Então, a gente vai conseguir também fazer reuniões familiares de forma mais prática, porque a gente tem muitas famílias separadas. A gente tem um pai que está aqui, mas a esposa e os 7 filhos não conseguiram vir. Então, ele está aqui há 2 anos. Sendo as 7 esposas e o filho, né? Esperando. Que às vezes também são 7 esposas e o filho que estão indo até cá. A gente já teve casos desse, né? De 2 esposas. Temos um outro que a esposa e os 2 filhos também não conseguiram vir. Então, a gente tem, né, juntado forças aí para tentar trazer
essas pessoas e celebrar essa reunião familiar. Então, os afegãos chegaram de forma legal aqui, como também os palestinos. Hoje, a gente também tem 32 palestinos sobre os nossos cuidados que vieram repatriados no mesmo local, que vieram repatriados dessa guerra agora entre Gaza e Israel. Uma solicitação do governo federal. Nós somos uma organização, né, totalmente sem fins lucrativos, que não tem ligação com nenhum tipo do governo, seja municipal, estadual ou federal. Mas nós somos conhecidos, né, por eles. A gente presta relatórios à Acnu pergunta quantos acolhidos a gente tem. Acnu é uma agência das Nações Unidas, quem está me escutando e de repente não sabe. Isso. Então a gente fala, olha, a gente teve essa entrada para eles terem um controle de quantos refugiados têm entrado no Brasil, mas nós não temos vínculos financeiros com nenhuma dessas organizações. E quando teve, né, o estouro da bomba que precisou repatriar essas pessoas, o governo federal fez contato com a gente, perguntando se tínhamos vagas e se poderíamos, né, acolher. Então, a gente, na época, tinha as vagas, preparamos para receber. Esse contato veio, né, através do Ministério do Desenvolvimento Social, do governo federal, porque a gente atuou muito também na crise migratória dos venezuelanos. Tá. Então, hoje a gente tem a Missão Brasil-Venezuela, em Roraima, que é uma espécie de casa base. Quando eles passam por Roraima, eles têm ali onde tomar banho, lavar as roupas, se alimentar. Lá em eles fazem lá em Rondônia. Eles só não acolhem. Porque lá é só uma base de passagem. Entendi. Eles estão ali, recebem o apoio e seguem já para os acolhimentos que o governo federal tem. O governo federal tem um projeto de acolhimento de venezuelanos bem forte ali em Roraima. Então, como a gente trabalha ali, né, ligado entre eles conhecendo o nosso trabalho, fizeram essa solicitação porque os repatriados precisariam desse acolhimento. Então, a gente recebeu eles no dia 15 de novembro do ano passado e recebemos aí o primeiro grupo. Depois recebemos mais 2 grupos, totalizando os 32 palestinos que hoje estão com a gente. Também já recebemos uma família de paquistaneses e hoje temos aí 2 iranianos com a gente também. Lá não tem problema de relacionamento nessa... Claro, vocês têm que pôr ordem. Sim. Não tem como não impor ordem, né? Mas graças a Deus não chega a ter problema de... Quando a gente recebeu essa solicitação, a gente teve uma conversa com os afegãos, que era o grupo maioritário, e eles disseram, né, não, eles precisam também da mesma ajuda que a gente está precisando, porque a gente até então não entendia como eram as relações públicas e políticas entre os povos, né? Mas não havia, né, nenhuma diferenciação. Então, eles se dão bem. A gente acha, né? Para mim é sempre muito, assim, extraordinário ver a comunicação entre eles, porque um fala árabe e o outro fala persa. Que não é a mesma língua. Que não é a mesma língua, totalmente diferente. E eles conversam em português, porque é a língua em comum. Os dois estão aprendendo português. Entendi. Então, as crianças, os adolescentes, e eles conversando em português, pra mim, é o máximo. Eu fiz fazer uma viagem pra Europa e lá nos 500 anos da Reforma, e eu peguei um ônibus lá, eu tenho um ônibus que todo mundo pega pra lá e pra cá, mais barato, não sei o quê, e desci numa plataforma na Alemanha. Então eu tô esperando vir outro ônibus. Eu ia para Estrasburgo. Eu tô na plataforma de lá, de Karlsruhe, na Alemanha. E aí na plataforma, assim, na beirada, assim, um cara, assim, comecei a conversar com o cara. Bom, resumindo, o cara era afegão, eu sou brasileiro, eu não falo inglês com fluência, e nós começamos a falar em francês. Quer dizer, você imagina... Eu com francês de ginásio, francês, bonjour e tal, mas assim, algumas coisas a gente vai falando, vai e tal. E eu falei assim, eu agora acredito em dom de línguas. Porque eu estava numa plataforma na Alemanha, conversando com o afegão em francês, e nós, de alguma maneira, nos comunicamos. Agora, eu sabia que ele estava visitando a filha dele, ele sabia que eu estava indo lá por causa dos 500 anos da Reforma. Assim, como é que você conversou com um afegão em francês numa plataforma na Alemanha? Você não fala francês nem inglês. Então deve ser umas coisas parecidas que você tem lá. Eu também entendi bem sobre o dom de línguas chegando na Vila Minha Pátria. Sim. Tudo. Batistas que somos, sim, acreditamos de forma bíblica, tem que ter aquela tradução. Mas não é algo tão comum, né? É algo assim, raríssimo. Eu mesmo nunca tinha visto. Então, eu não falo inglês fluente. Sei, assim, entendo uma coisa ou outra, me arranha ali, mas não, se me botar ali eu morro. Muito menos Dari.
Se eu não sei. O que é idade? Você ia Dari, perguntar, né? né? Mas Então, hoje ela tá falando. Hoje eu ela falo consegue mais se Dari do que comunicar inglês. sem Mas o que? a intérprete que nós temos. Você São também de não? línguas. Não, Ainda eu não, Débora? tento, mas Ainda não. essa fluência Mas que ela ela tá tem. Mas pelo menos um bom dia, boa tarde, você dá. Sim. Tá bom, dá licença, muito obrigado, faz favor, alguma coisa a gente vai, né? No E basicão. aí a gente teve uma confusão, porque, claro, 170 pessoas não vai ser todo Sim. dia dias de paz. Sim. A gente recebeu uma família e nessa família eram 2 núcleos familiares, mas juntos, né? Primo, tio. E aí um primo brigou com o outro. E aí a briga dos Então afegãos não foi afegão e iraniano, foi lá dentro da família. Dentro da família. A gente só teve 2 casos desses de briga e sempre assim, interligados. E aí um primo brigou com o outro, aquela coisa, e os ânimos, né, se exaltaram. Não é uma briga simples, eles são bem bravos. E a nossa intérprete, ela já não estava mais trabalhando, já estava em casa, isso era umas 9 e pouca da noite. Só tinha eu e Fabíola, que na época era a coordenadora do projeto. E eu precisava, no meu coração, eu falei assim, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, como é que a gente vai... Daqui a pouco eles se matam. Como é que a gente vai dizer para eles? Eles não falavam inglês, a gente também não. E aí, dentro do chalé, eu comecei a orar e falei assim, Deus, o Senhor precisa dar uma solução, né? O Senhor colocou a gente aqui. Eu falei lá atrás, eu não falo nem inglês, por que o Senhor tá me mandando para a vila? E aí, o pai do que tinha batido, né, no outro entrou no chalé e ele começou a falar um monte de coisa. E ele ia falando e eu ia traduzindo para a coordenadora o que ele estava dizendo. E aí a coordenadora olhou assim, né? Tipo, como é que você tá entendendo o que ele tá falando? E tinha um afegão que já estava com a gente há uns 4 meses, ele desenvolveu muito rápido o português. Então ele estava na fase de que ele entendia. Ele não conseguia falar, mas ele entendia o português. Ele, me vendo falar, ele olhou assim e disse... Ela tá falando certo. Tá falando certo. Tá entendendo tudo. E aí eu fiquei assim, é puro Deus. Então eu entendi o que ele tinha falado, não entendia como que eu tinha entendido aquilo. E aí eu comecei a ter essas experiências com Deus, porque eu falava, Deus, a gente precisa resolver isso. Então ali naquela noite eu consegui ouvir e consegui falar o que a gente precisava falar para que aquele problema fosse, né, solucionado. E ali eu disse assim, olha... Dom de línguas existe. É, sim, mas esse pertence a Deus e ninguém existe, não porque tem igual, não. Deus, a gente não pode limitar o poder de Deus. Lembra do Pentecostes, como é que foi? Exatamente. Aquela história de Jerusalém tá muito clara, né? E foi disso que aí eu fui me apaixonando pela língua e eu fui tentando. Então, todos os dias eu conversava com as crianças, com as mulheres, ia tentando. E aí, 2 anos conversando, eu consigo entender bastante, falar algumas outras coisas. Mas a gente vê o cuidado de Deus. Assim, olha o sotaque dela. Eles acham uma graça quando a gente fala. A vila é muito engraçado, porque tem gente do Rio, tem gente de São Paulo. Tem isso ainda, né? O sotaque do aluno português. E aí, nas aulas de português... Cada professor é de uma região. Então, a gente tem criança falando, mas por que, tia? Tem criança puxando X. Ainda não tem barbaridade, não. Ainda não tem os gaúchos lá no meio, não. A gente tem uma pessoa da nossa equipe que é gaúcha, mas ela trabalha na cozinha. Então, ela não tem tanto contato com a fala. Mas os professores, aí é engraçado. Porque aí as criancinhas dizem, mas por que, tia? É uma graça. Eles falando, o sotaque deles é também engraçado. E eles, a língua, né, persa, o verbo, ele vai ser sempre por último, né? E aí, dá uma confusão na mente deles. Então, eles falam, engraçado, muita saudade para você, essa coisa de mim. Então, fica bonitinho, a gente precisa, né, corrigir. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer corrigir, porque é engraçadinho eles falando, né? Mas a gente vê o cuidado de Deus em cada detalhe, dizendo, olha... Aí eu lembro, Fernando, que lá atrás, quando eu era criança, a minha igreja sempre envolvida com missões, a gente orava pelo povo perseguido. Pela igreja não alcançada. Mas você nunca podia ter ideia disso, né? E a gente orava para Deus alcançar aquela coisa. E a gente não conseguiu chegar no Afeganistão. É difícil entrar, né, como missionário. A perseguição é bem forte. No ano de 2022, ela ultrapassou a Coreia do Norte. Ficou em primeiro lugar na lista de perseguição. E Deus pega esse povo e traz para o Brasil. Então, eles andam nas nossas ruas, sentam nas nossas mesas, conversam na nossa língua e a gente tem a oportunidade de criar relacionamentos e eles terem uma visão de cristãos que eles não tinham. Tipo, mas isso quer ser cristão? Então, a gente teve um que disse assim, olha, hoje, se alguém falar mal de um cristão para mim, onde eu estiver, eu vou dar um soco na boca dele.
Porque o que eu sabia de falando. cristão, o que eu sabia de cristão era que vocês eram invasores, que vocês chegavam nos nossos países para acabar com tudo. E aconteceu verdade, isso foi verdade em muitos lugares. Sim. Teve muitos momentos que isso era. Então a gente achava que vocês eram ruins, que vocês, né, iriam chegar e iriam perverter todo mundo, dizer que nada disso. De certa maneira, vocês pensavam que todo afegão era terrorista. Exatamente. Né? Então a gente conhece o povo afegão, é um povo que acolhe, é um povo que dá o que eles têm. Então, assim, eles perdem tudo, inclusive o direito de se comunicar na própria língua. E quando a gente chega na casa deles, a gente costuma dizer que eles trazem, né, 2 malas cada uma malha só de chá. Porque eles bebem chá o tempo inteiro. E não importa, se você for lá meia-noite... Tem o chá. Tem o chá pronto, é uma coisa... E pelando, quente. Faz eles plantarem lá na comunidade e começar a vender um chá especial. E é realmente um chá diferenciado. Então, a gente vai levar alguém no médico, a gente chega à tarde, eles querem que a gente tome chá. Então, o brasileiro... Como se fosse gaúcho oferecendo chimarrão. Exatamente. Então, eles têm o chá. E assim, para encontrar esse chá aqui, tem uma loja afegã no Brás, mas é caro, né? E eles não têm esse fácil acesso, todo mundo chegar no Brás. Mas eles querem dividir, eles querem dar, eles querem, né, mostrar essa gratidão. Então, é um povo receptivo, é um povo que abre as portas, que ensina. E que a gente nunca ia imaginar se a gente não tivesse recebido eles aqui. Porque a imagem que a gente consegue ver através das mídias é um povo totalmente inacessível, né? E que nunca iria criar relacionamentos. Hoje a gente, né, quando as famílias vão embora, elas choram por estarem deixando a gente. Vocês estão conseguindo inserir alguns na sociedade? Assim, consegue emprego, algum lugar? Que a gente já interiorizou 24 famílias. Algumas não se adaptaram e ficaram um tempo no Brasil. Algumas começaram o seu empreendimento com restaurante, trabalhando na parte administrativa de empresas. Mas entenderam que o Brasil não seria, né, o ideal para elas nesse tempo e seguiram viagem. Hoje a gente tem afegãos trabalhando na cidade de Morungaba. Então a gente tem 3 empresas que abriram as portas. A empresa Travema, que é uma empresa de aço, a Greco Guerreiro, que faz embalagens, né? E a Alpina Têxtil. Então, a gente tem, em média, 20 afegãos trabalhando. Que beleza. Então, eles já têm essa autonomia de ir, trabalhar, voltar. E a gente construiu os próximos passos. Temos famílias interiorizadas em Minas Gerais, aqui em São Paulo, também trabalhando. A gente tem uma família em Juiz de Fora, que o patriarca da família, ele trabalhava numa padaria no Afeganistão. E aqui ele também conseguiu se inserir numa padaria. Então, ele está se sentindo parte. Fazendo pães típicos, não? Não. Aprendeu o pão brasileiro, mas tem o sonho, né, de abrir o próprio negócio dele, fazer da forma, né, da forma afegã de ser. Mas eles têm conseguido, sim, se adaptar, as crianças estudarem. A gente tem sonhado em inseri-los na universidade. Então, a gente tem desenvolvido métodos para que eles desenvolvam mais rápido o português para conseguirem isso. Porque a revalidação do diploma é complexo aqui. Então, é um programa demorado. É mais fácil você fazer uma nova faculdade. Então, a gente tem aí acelerado esse processo para que eles tenham, né, essa autonomia e se sentirem parte mesmo. Você citou uma lojinha no Brás. Existe em São Paulo algum lugar? Porque que São Paulo é assim, né? O Brás mesmo, você vai lá, tem o lugar dos bolivianos, tem o lugar tal. Tem algum lugar que existe uma certa comunidade afegã aqui em São Paulo que vocês conheçam? Ainda não. Não? Ainda não. Só essa loja mesmo. A gente tem um restaurante afegão aqui, se eu não me engano, é próximo da Liberdade. Algum afegão do Brasil abriu um restaurante? Uma família tá ali, abriu o restaurante, tem dado certo. A gente já fez contato com eles. Tem uma família também em Sorocaba, afegã. Também abriu um restaurante na própria casa. É uma espécie de imersão cultural, porque eles prepararam uma sala, um ambiente, né, como se fosse mesmo o Afeganistão, com cortinas, as almofadas. Então, é servido como se serve no Afeganistão. Então, a pessoa tem, né, essa imersão ali. Mas ainda não tem uma comunidade como os palestinos. Os palestinos têm uma comunidade já. Sim. Os afegãos não. Os afegãos querem construir essa comunidade nos Estados Unidos, no Canadá, porque muitos dos familiares já estão lá e é aquele famoso sonho americano, né, de tentar a vida aí pela América do Norte. Que legal. E a pregação do Evangelho? Testemunho de vocês, estudos bíblicos, reuniões de oração. Ninguém deve ser obrigado, porque não deve existir esse tipo de exigência. É assim que funciona? Exatamente. Sim. Hoje a gente, né, desenvolve o Evangelho através de atos de serviço.
o que mais impacta eles. Porque eles vêm de uma cultura que é: se você está me dando isso, eu preciso pagar por isso. Porque nada se dá de graça. O verdadeiro sentido da palavra obrigado que a gente lá não tem e mais. E aí, quando a gente dá e eles falam assim, tá, e agora eu faço o quê? A gente fala, não preciso fazer nada. Eles ficam assim, ué, que é isso? Uma coisa tá estranha. Ninguém faz isso por mim. Então, um afegão disse assim, olha, eu viajei todo mundo para chegar no Brasil e entender o que é amor. Por quê? Eu cheguei no Paquistão, que é a mesma língua praticamente, mesma religião, mesmo clima, as roupas parecidas, e eu fui rejeitado. O Paquistão tá deportando milhares de afegãos. Eu fui rejeitado, eu fui tratado pior que um cachorro. E quando eu cheguei no Brasil, um país de religião diferente, de clima diferente, de roupas diferentes, fui acolhido por cristãos, o que já não é normal. Como é que um cristão tá acolhendo um muçulmano? E aí eu cheguei aqui, eu ganhei casa, comida, meus filhos foram para a escola, ganharam tudo, e eu não tenho uma conta para pagar? Aí a gente mostra assim, olha, o preço já foi pago. A gente crê num amor que nos alcançou primeiro. Que amor é esse? Aí começa o relacionamento. Quando eu comecei a conversar com você, eu lembrei do texto que eu estou pregando em Pedro lá na minha igreja. Eu prego continuadamente, né? Uhum. E eu estou parado num texto de Pedro, então está lá, primeira carta, capítulo 4, versículo 7 e diante. Né? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor. Amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aí, né? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros. Não é só esse trabalho missionário, não é só esse tipo de trabalho missionário que é com refugiados, porque eu acho que entre que missões e tudo, a nossa vida tem que estar um coração aberto sempre às pessoas. Quer dizer, vocês, claro que estão pregando o evangelho, claro que isso, mas vocês estão obedecendo às escrituras que falam que nós devemos cuidar dessas coisas, receber isso. Aqui até o texto fala assim, Hebreus, né? Depois eu tenho o texto de Tessalonicenses, tem vários textos aqui, e fala assim, alguns sem saber colheram anjos. Sim. É a Bíblia falando. Aliás, a origem da hospitalidade árabe e israelense foi o que aconteceu com Abraão, que é pai dos árabes e dos israelenses, de uma maneira geral, e que acolheu aquele... Nós conhecemos a história, apareceram os três, conversaram, e ali, então, essa história... Não estou dizendo que Abraão que inventou isso, mas estou dizendo, mostra bem esse tipo de hospitalidade. Quando a gente pode praticar, nós estamos obedecendo a Bíblia, nós estamos dando um bom testemunho de Cristo, evidentemente, e nós estamos realmente praticando caridade, porque as pessoas precisam. Então não tem como não se emocionar, seja com a criançada correndo na sua direção, seja quando você vê um idoso, porque eles são expatriados, né? Sim. Você vê essa enchente no Rio Grande do Sul e a gente sempre comenta, você perde tudo. Você perde fotografia da sua avó, você perde seu documento, você perde todas as suas referências. De repente, até uma igreja lá, um clube social, uma prefeitura acolhe, dá uma comida, dá uma roupa nova, dá um colchão, mas você perde essas pessoas que vêm, mesmo que seja uma mala de chá e outra mala de roupa, expatriados, eles... Não sei se algum dia pode ter oportunidade de voltar para o país deles, se vai existir isso, a necessidade, a oportunidade, a necessidade, seja o que for. Mas você está trabalhando e você está simplesmente praticando o que Deus fez conosco, né? Porque a nossa história é essa. Nós todos estávamos mortos dos delitos e pecados, né? Já vai com o pastor pregando. Nós estávamos mortos dos delitos e pecados. E Deus nos amou e nos chamou para Ele. Amém. Então, quando a gente faz isso, nós não estamos fazendo nada mais do que Deus fez conosco. Exatamente. Ao ponto de me dar até o direito de chamar Ele de Pai. Porque diz por aí, né? Não, Deus é pai dos filhos dele. Daqueles que escutam a sua palavra e o seguem. Deus não é pai de todo mundo. E é uma coisa lindíssima. Isso que é legal, muito bom. Essa tua história está sendo boa e inspiradora e eu acho maravilhosa. Porque assim, Vila Minha Pátria, o que é? Para as pessoas sentirem que aquele é o lugar deles, é isso? Aquele que nome. Perde a sua pátria encontra aqui a esperança de conhecer a pátria que é eterna. Que legal. Usaram essa coisa para colocar esse nome específico, exatamente. Né? Esse é muito Todo legal. Aquele que perdeu sua pátria tem a esperança de conhecer a pátria que é eterna, que ninguém pode tirar de nós, que é a pátria celestial. Desses afegãos que vieram ao Brasil, alguma parcela, seja que for um só, já era cristão? A gente recebeu umas
3, 4 famílias. Que já eram conheceram. cristãs afegãs. Isso. Só que chegaram aqui sem base, sem nunca ter visto uma Bíblia, sem nunca ter participado de um estudo bíblico. Então, hoje a gente tem, né, acontece 2 vezes por semana um discipulado. Nós temos pessoas que frequentam esse discipulado. E nós temos pessoas que conheceram Jesus aqui. E a gente, quando o nosso diretor executivo, ele sonha com esse projeto, ele fala assim, olha, não vai ser só aqui. Porque essas pessoas vão alcançar outras pessoas. Então, Deus fala que é pra gente entrar, porque os propósitos dele são muito maiores. Sim. Então, a gente recebe uma família que passou por grandes turbulências nessa saída de Irã para o Brasil. A esposa chega grávida, e aí aqui, aquela confusão toda. Aí a menininha mais velha dele estava para ir para a escola, perdeu a van, começou a chorar. O nosso missionário disse assim, olha, não precisa chorar não, eu levo no meu carro. Deixou de almoçar, guardou a comida e levou. E aí o pai, peraí, como é que faz uma coisa dessa? Eu tenho que pagar quanto? Aquela velha coisa, preciso pagar. E ele fica aí, o missionário disse assim, olha, Deus fez muito mais por mim, entregou seu filho, começou aquele relacionamento. Onde que você vê isso? Na Bíblia. Você tem um exemplar para me dar? Tenho. Pegou a Bíblia, entregou para ele. Disse assim, olha, quando você for ler essa Bíblia, diga assim, Deus fale comigo, porque Deus fala conosco. Aquele afegão recebeu aquela Bíblia, guardou, ficou um tempo. Um certo dia à noite, entrou no banheiro para que a esposa não pudesse ver o que estava acontecendo. Falou, Deus, fale comigo. Abriu aquela Bíblia e ele disse assim, olha, uma luz forte direcionou o meu olhar. E eu olhei e li, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem à paz se não for por mim. Sozinho, não é? Olha que coisa. Né? Sozinho naquele banheiro, se ajoelhou, entregou a vida a Jesus e disse assim no outro dia, olha, eu tenho uma notícia ótima para contar. Mas aí tinha a esposa que estava grávida, uma gestação difícil. E ele, e agora, como é que eu falo? Não vou falar, porque senão vai separar de mim. E aí ele foi pedindo, mas aquele que conhece Jesus, precisa fazer ele ser conhecido. E ele vai movendo, e uma noite ele disse assim, olha, eu preciso compartilhar uma coisa com você. E eles passam a noite lendo a Bíblia juntos. No outro dia ele chega para mim e diz assim, olha, eu e a minha casa servimos ao Senhor, estamos prontos para o batismo. E a gente fica assim, meu Deus, eu não fiz nada. Como isso? E agora? O senhor não me avisou. Não chegamos nessa parte ainda, o que a gente vai fazer? E aí começamos a caminhar com eles, e aí eles foram vivendo experiências lindas. E aí ele olha e diz assim, olha, se o bebê for um menino, ele vai se chamar Daniel, porque ele não vai se corromper com os prazeres desse mundo. E eu consagro ele no ventre da mãe dele, porque ele vai pregar por gerações. Aquele pai ora por aquele filho, eles são interiorizados, vão para uma cidade aqui do Brasil. Quando a criança nasce, ela nasce sem vida. E aí aquela família leva aquele susto. E agora? Estão vivendo diversas experiências com Deus, chega nesse momento, ele poderia dizer assim, olha, castigo, porque a gente se desfez da religião. E agora? Então. Ele olha para o médico e diz assim, me dá 5 minutos. Foi para a sala do lado, falou, Deus, a gente tinha um plano, eu consagrei essa criança. E ele começa a conversar com Deus. Quando ele volta para a sala, o médico diz assim, não sei o que houve, mas Daniel vive novamente. Aquela criança começa a respirar, e eles começam a viver mais um milagre de Deus, se reúne e diz assim, olha, gente, a gente entendeu que a gente precisa ir para os Estados Unidos. Aí a gente fica assim, olha, essa caminhada todinha, agora eles vão para os Estados Unidos, meu Deus, por quê? Aí, oramos, vai. Chegou nos Estados Unidos e encontrou com a sogra e com a cunhada. Contou a história, falou quem era Deus. Cunhada e a sogra decidem servir ao Senhor, aceitar toda aquela palavra. Olha, Jesus precisa entrar em meu coração. Foram batizados lá nos Estados Unidos, que encontrou com uma outra família em Nova York, que também é afegã, compartilhou dos milagres. Essa família também se converteu, que já falou com uma família que ainda está lá no Afeganistão. Então, assim, Deus vai movendo tudo, e o bebê já começa a testemunhar dos milagres de Deus, e como de fato foi consagrado no ventre, já tem pregado às gerações. E aí a gente vê uma família mesmo que foi acolhida aqui, sem falar uma palavra. Ficaram aí 15 dias no aeroporto aguardando acolhimento. Deus mandou para a vila, conheceu Jesus ali, e a gente vê tudo isso se movimentar.
e a gente não sabe de fato onde isso vai parar, mas eu tenho falado para a nossa equipe, nós estamos semeando na eternidade. Isso. E a eternidade estará lá. Se fosse uma alma só, já estava bom. Mas a gente teve outras experiências e a gente sempre fala, olha, já valeu a pena. É isso mesmo. Porque como que a gente ia chegar lá no Afeganistão para alcançar essa família? Então Deus moveu todos esses desafios porque não é fácil. Então, hoje a gente tem 148 pessoas, 40 famílias acolhidas. Então, o custo disso é altíssimo. Então, não é fácil, não é prático manter tudo isso funcionando, mas vale a pena, porque o reino de Deus tem sido expandido aí, de geração em geração. Gente, muito legal. Agora que eu vi que escreveram até o nome de vocês ali embaixo, tá vendo? É para eu não chamar você de Jéssica. Olha lá, colocaram Jennifer. Mas eu não ia te chamar de Jéssica mais. Depois daquele começo, eu não ia errar mais, não. Não, mas que legal. Muito bom. A gente está no final do nosso tempo. Nós temos um tempo meio bloquinho assim para colocar. Mas é legal conhecer vocês. Deus abençoe vocês. Você está na minha lista de oração também. Mais gente para a gente orar, né? Porque eu sei que tem muita gente desconhecida. Eu tenho um rapaz que frequenta a minha igreja, ele veio da Guiné-Bissau. Não é presbiteriano batista nem nada. Lá é uma igreja evangélica. Tal. E ele veio e fez um curso aqui no Brasil, de Instituto Bíblico. Daí ele foi fazer um seminário. Agora ele está fazendo um curso de letras no Mackenzie. E eles reúnem, tem um grupo de Guiné-Bissau que se reúne, guineenses se reúne num município aqui encostado em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, e tem coisas que você nunca ouviu falar, você não sabe. Como assim? Tem um grupo lá, também ligado a nenhuma denominação, não conheço, perguntei, ele falou, não tem, é o grupo que está lá. Então, Deus tem feito coisas que a gente não tem ideia, né? A gente escuta falar na igreja, lá na China, a igreja escondida dos porões, né? E você não tem ideia do que Deus faz, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Exatamente. E o privilégio. Jéssica, só porque eu falei que eu não ia falar, Jéssica. Ô, Jennifer, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe muito, te ajude, Amém. continue sustentando vocês, fazendo essas maravilhas. E vocês dando esse testemunho para os nossos ouvintes, para quem estiver aí. Então, eu creio que isso vai sempre motivar. Mas vamos lá, eu quero conhecer mais da Vila... como Minha Pátria. Minha Pátria. Como é que faz? www.Vila Minha Pátria? Como é que é a história? A Vila Minha Pátria hoje tem apenas o Instagram, @Vila Minha Pátria, e tudo relacionado através de site é www.missõesnacionais.org.br. Tá bom. Então, dentro de Missões Nacionais, a gente tem aí algumas vertentes da Vila e de todos os nossos outros projetos, mas notícias específicas da Vila através do Instagram, @Vila Minha Pátria, e lá a gente vai ter um Linktree, que você pode entrar em contato direto comigo, com outras pessoas da nossa equipe, tá bom. E conhecer mais sobre o projeto. @Vila Minha Pátria. Não é difícil você estar escutando aí e conhecer um pouquinho mais. Débora, eu sei que você veio quietinho. Não vim aqui para falar, mas Deus te abençoe, filha. Amém. Te ajude muito vocês e todo o povo que está lá envolvido. Amém. Isso é muito legal. Você que nos escuta aí sabe que nós gostamos de falar das coisas poderosas que Deus faz na nossa vida. Aqui é uma coisa bem específica, missionária. Mas nós esperamos que você realmente se motive para nunca desistir do Senhor. Se Deus também te chamou, mesmo que não seja aos 4 anos de idade, mesmo que não seja lá aos 18, vendo não sei o que e tal, mas abre seu coração, seja um instrumento nas mãos de Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas. E toda semana temos um programa novo. Esperamos que você aproveite bem isso. Deus te abençoe e até nos vermos na próxima vez.